Bom dia! Hoje é dia 14 de agosto de 2020. Um pastor foi procurado por um camponês que estava bastante aflito por ter roubado uma corda. O pastor o atendeu e lhe disse que ele não precisava ficar assim tão desesperado, afinal uma corda era algo insignificante. Bastava ele pedir perdão a Deus e devolver a corda ao dono. Depois de orarem juntos, o camponês foi embora e o problema estava aparentemente resolvido. Contudo, no outro dia, ainda de madrugada, aquele camponês bateu mais uma vez na porta do pastor, dizendo: "Pastor, eu estou muito triste por ter roubado aquela corda." E o pastor, estranhando tamanho dramalhão, disse: "Mas você já pediu perdão a Deus e já devolveu a corda. Isso é o bastante, cara." Então o camponês lhe afirmou: "Pastor, mas eu esqueci de lhe dizer que naquela corda havia uma vaca amarrada." No meu primeiro ministério pastoral, em Guaíba, no Rio Grande do Sul, uma jovem me procurou com uma dúvida. Ela me disse: "Pastor, todos os dias eu cometo os mesmos erros, mas eu não vou dormir sem pedir perdão a Deus por eles. O senhor acha que eu estou arrependida?" Eu olhei para ela com bastante amor e lhe disse o seguinte: "Não, você está apenas com remorso por pecar e pecar sem nunca abandonar um pecado que tanto você ama." E citei: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." Provérbios 28:13. Davi escreveu o Salmo 32 para nos ensinar a vivermos bem. Ele descobriu que nós necessitamos de perdão e de uma consciência leve. Isso é tão importante que a Igreja Católica inventou o confessionário e os homens criaram o divã. No Salmo 32, Davi arrola o que a consciência culpada estava fazendo com a sua vida. A não confissão do seu pecado estava lhe trazendo dores físicas. Ele diz assim: "Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo se definhou." Há uma outra versão que diz assim: "Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia." Ou seja, até a parte mais dura, mais rija do seu corpo estava sendo atingida. Mas também lhe trazia doença emocional. "E eu gemia o dia inteiro", diz ele. Não há remédio que cure uma consciência intranquila. Além disso, o pecado lhe provocara uma doença espiritual. E ele diz assim: "Porque a tua mão pesava sobre mim noite e dia." Sentir o peso da mão de Deus é pior que pode acontecer com uma pessoa. Mas um dia Davi caiu em si. Ele descobriu que viver no pecado é triste, mas morrer no pecado é pior ainda. Então ele disse o seguinte: "O pecado não está me ajudando em nada. Eu vou confessá-lo a Deus." E decidiu então declarar o seu pecado, e aí descobriu o seguinte, aspas: "A um coração contrito e quebrantado Deus não despreza." Palavras de Davi no Salmo 51. Também percebeu que ser perdoado é ser cercado pela misericórdia de Deus. Por isso, no Salmo, Davi nos ensina que o perdão divino é algo à nossa disposição. E se não confessarmos nossos pecados, nós seremos cercados por outra corda, a corda do remorso, a mesma corda que enforcou Judas. Se você está lembrado, no filme Carandiru, um recluso procurou o Dr. Drauzio Varela, médico do presídio, e lhe perguntou: "Há remédio para a culpa, doutor?" E não havia. Amarildo foi jogador do Botafogo, jogador do Celta de Vigo e da Lazio.
Quando ele vinha de uma boate, às 2 horas da manhã, ele perdeu o controle do carro e bateu num poste e no muro. Nada lhe aconteceu, só estrago material. Pegou então um avião com o seu time e quando ele entrou na aeronave, olhou para frente e lá estava Baltazar, conhecido na época como o artilheiro de Deus por ser um jogador comprometido com Cristo. Balta estava lendo a sua Bíblia. E aí Amarildo pensou, que baita azar. Estou com um salário atrasado há 3 meses e agora contratam esse cara para jogar no meu lugar com Bíblia e tudo. Amarildo conhecia a Bíblia. Seu pai era pastor, conhecia sermões, conhecia cânticos de igreja, mas não conhecia Deus. Associou aquele seu momento com todas as suas angústias e preocupações, até que finalmente teve um encontro pessoal com Deus. A Bíblia afirma que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Em Cristo, nós encontramos o perdão para qualquer ofensa. Então, nada de confessar somente o roubo da corda. Confesse tudo, inclusive a vaca também. Vamos orar? Pai, muitas vezes nós ficamos temendo confessar e assumir o nosso erro. E ficamos com o nosso coração dividido, partido, condoído, pesado. A nossa vida não entra nos eixos e nós nos sentimos os piores dos homens. E vamos carregando esse fardo tanto tempo, tantos momentos de aflição na alma, porque carregamos um pecado e temos vergonha de confessá-lo ao Senhor. Ó Deus, como somos tolos nessas horas e não descobrimos que Tu és um Deus que nos amas e Tu dizes na Tua palavra que Tu queres a verdade no íntimo, a verdade lá dentro do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para o Senhor como grande perdoador. O Senhor é capaz de olhar para a nossa vida com compaixão. O Senhor é capaz de olhar para a nossa falta e trabalhar, não só para que nós tenhamos forças para confessá-lo, mas também, ó Deus, lá no Calvário Tu já trabalhaste para que essa falta fosse perdoada pela graça de Cristo. Ó Deus, Tu és um Deus cheio de misericórdia. Se nessa manhã, se no dia de hoje, se através dessa gravação, alguém está amargando no seu coração um peso muito grande na vida por algum pecado, que o Teu Espírito possa segredar-lhe e dizer com amor que pode confessar, porque o Senhor já o conhece, mas o Senhor o ama e o Senhor está pronto para, com o pecado confessado, o Senhor perdoá-lo de todo o mal. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos leves e alegres na vida, cheios da Tua graça e sabendo que fomos perdoados pelo Senhor. Oramos pedindo a Tua bênção para esse final de semana e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo final de semana.